Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor. E Jesus saiu do pátio do templo, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para o edifício do templo. Versículo 2. Então disse ele: vocês estão vendo tudo isso? Pois afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. Aleluia. No capítulo 24, versículo 1 do Evangelho de São Mateus, nos narra o escritor que após, e acredito assim, uma extensa pregação, ensinamento da palavra de Deus, orientação da parte do Senhor, qual Jesus acabara de fazer no pátio do templo. E penso eu, já cansado, ele sai para fora junto com os seus discípulos. E então seus discípulos chegam até a ele para chamar a sua atenção e mostrar toda a suntuosidade do templo. E aí Jesus, voltando para os seus discípulos, ele faz a seguinte indagação: vocês não estão vendo tudo isso? Toda esta bela construção? Em verdade, eu afirmo ou digo para vocês, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esta palavra, esta revelação, qual feita diante de todos aqueles ali que o assistia, desencadeou uma revelação futurística sobre coisas que haveriam de acontecer. Uma revelação que destruturou todo o sentido da compreensão dos discípulos naquele momento. Tudo isso ocasionado pelo fato de que durante o tempo que Cristo estava ministrando no templo, parecia não ter feito ou sofrido efeito algum nas suas mentes. Todos minutos, ou quem sabe horas, que Jesus haveria se esforçado ali para trazer a palavra de Deus, para ensinar, para instruir, para conduzi-los a Deus por meio da sua palavra. Depois de tudo isso, os discípulos estavam maravilhados com a construção do templo, com a suntuosidade, com as pedras preciosas. E Jesus enfaticamente, claramente, diretamente disse: vocês estão vendo toda esta construção, este prédio belíssimo? Em verdade digo para vocês que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí, quando chega no Monte das Oliveiras, os discípulos ainda estavam preocupados e chegam a perguntar quando aconteceria isso, quando viria o seu reino, quando viria a destruição do mundo. E Jesus, no versículo 6, ele diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis com isso, porque
forçoso é que assim aconteça, ou seja, necessário é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares e pestes, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Em Lucas capítulo 21, versículo 32 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Queridos, estamos já em mais um momento de crise, qual a igreja e o mundo passa. Vem como sempre os questionamentos, e principalmente daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Por que está acontecendo tudo isso? É o questionamento, é o indagamento. Por que está acontecendo tudo isso? Será que Deus não vê o sofrimento da humanidade? Por que Deus se mantém em silêncio enquanto o povo sofre? Por que estamos passando esta grande pandemia, onde milhares de pessoas morrem todos os dias no mundo todo? E são tantos os questionamentos, onde as respostas de todos esses questionamentos estão no próprio homem. As respostas, elas são o reflexo daquilo que o homem é, daquilo que o homem faz, a conduta do homem na terra. A Escritura diz que Deus fez o homem à imagem do Senhor, conforme a sua semelhança. Deus fez o homem sem pecado. Deus fez o homem sem pecado. A Escritura diz que ele, por vontade própria, trilhou um caminho diferente daquele a qual Deus havia escolhido para ele, transgredindo contra o Senhor, pecando contra Deus. O homem foi banido do paraíso e a terra fora amaldiçoada pela ação, amaldiçoada por Deus pela ação do próprio homem. A Escritura diz em Romanos, no capítulo 2, versículo 23, que todos pecaram e destituídos foram todos da glória de Deus. Toda a humanidade em semelhança a Adão, em semelhança a Eva, não porque os pais pecaram, não porque Adão e Eva pecaram e que nós viemos pagar pelo seu pecado, não, porque nós, seres humanos, temos uma natureza adâmica, uma natureza inclinada ao pecado, e essa natureza só pode ser vencida por Jesus Cristo. Essa natureza só pode ser vencida pelo poder de Deus. Essa natureza só pode ser vencida pela ação do Espírito Santo. Então, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, jamais conseguirá controlar, vencer essa natureza, porque a Escritura diz que há uma guerra entre o Espírito e a carne, para que ambos não cedam. Então, querido, amado irmão, somente Jesus Cristo, somente Ele pode salvar, libertar, somente Ele pode tirar o homem desta condição ordinária a qual ele se encontra, espiritualmente se falando. Tudo que acontece do mundo, de ruim, de mal, são consequências das ações e atitudes do próprio homem, mas ele busca responsabilizar Deus por isso. A solução, todos os problemas para uma existência melhor não está no mundo, não está no homem, está somente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.